China, Rússia e agora também o Brasil eliminaram uma proposta de criação de grupos de investigadores da Organização Mundial da Saúde para serem rapidamente enviados a locais com surto de Covid-19. Essa medida será discutida hoje durante uma sessão virtual da Assembleia Mundial de Saúde, que terá o foco na Covid e preparação contra futuras crises. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o analista político Miguel Daoud. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, como vai? Miguel, explica pra gente, China, Rússia, o Brasil muitas vezes critica a falta de democracia na China, também questiona questões mais seguras envolvendo a Rússia, na transmissão de informações, e agora faz parte desse grupo contra a Covid-19? Pois é, isso tem uma explicação, nada é por acaso, né? Por que a China é contra? A China já mostrou certa resistência recentemente em fazer essa investigação, uma vez que todos sabem que esse vírus teve origem ali na China. Não quer dizer que a China seja responsável. Quando nós olhamos todas as outras pandemias, né, do passado, seculares, vieram da China. A China tem uma certa restrição em relação a isso, que eu vou explicar depois que eu abordar os três países. A Rússia, recentemente houve lá uma discussão a respeito do número de mortes, parece que não estava correto, não estava sendo feito de acordo com os padrões para poder ser uniformizar, né, entre os outros países, então ela tem também uma certa preocupação. E aqui no Brasil, a gente sabe que tem uma investigação, né, e qualquer resultado, né, dessa verificação, se aqui surgiu cepas que deflagraram o número maior de mortos, o Brasil é o segundo país do mundo com número maior de mortes. Então, por que essa preocupação? Porque a gente sabe que no futuro isso pode ter uma certa condenação ou uma certa responsabilização, melhor dizendo, aos países que, de uma certa forma, negligenciaram ou cometeram irregularidades. Então, portanto, eu acho que a questão do Brasil, ela está relacionada exatamente a uma possível responsabilização no futuro, não digo agora, a respeito de uma falta de controle da evolução desse vírus. Então, portanto, está aí a explicação, independente de qualquer coisa. Países têm, sim, esta preocupação em relação a uma possível responsabilização no futuro. Agora, em relação a essa postura, há um receio, a gente sabe que o volume de casos no Brasil e também mortes são volumes muito elevados de ambos, ainda estamos num platô muito alto em relação a mortes e também casos, e fala-se inclusive, infelizmente, de uma possível terceira onda. Então, seria um receio de uma investigação, como você disse, para o futuro, e vivemos também um momento político muito conturbado, o presidente Bolsonaro, em relação a uma CPI, e ele, mais uma vez, lá no Rio de Janeiro, agora no domingo, dá uma demonstração de não utilizar máscara, ou seja, de relevar tudo o que está acontecendo no país. Exatamente. Eu acho que aí o presidente Jair Bolsonaro ele comete um erro em que ele está tentando falar para o seu eleitorado, né? Que concorda com ele, com essa atitude. Não uso máscara, eu não estou sujeito ao vírus. E isso tem um reflexo muito grande, porque, veja bem, vamos entender bem essa situação, eu acho que é importante. Evidentemente que ele está visando a eleição de 2022, né? Eu acho que é um erro dele ter essa postura, porque se ele está visando a eleição de 2022, a gente está percebendo que o Lula está tendo o voto do cacareco, aquele voto que no passado tinha aqui um candidato a vereador que era um rinoceronte do zoológico que teve centenas de votos, porque as pessoas não concordavam com os outros candidatos e votavam no rinoceronte, no cacareco. Então, neste caso, essa ascensão do Lula em relação à votação é exatamente um protesto de muitos eleitores em relação a essa postura, né? Então, nesse momento, eu acho que ele deveria estar
tentando cooptar, tentando ter um entendimento com aqueles eleitores, porque ele tem 25%, 30% do eleitorado, que não é suficiente para o eleger. Agora, se ele fica batendo na tecla desses eleitores, sinceramente, ele pode não ter os outros votos. Então, eu acho que é uma postura errada quando ele toma esta decisão. Ele sabe, né? Ele terá tempo de mudar essa postura, porque o Brasil vive aí, como você colocou, a iminência de uma terceira onda, né? E com relação à CPI, não sei se eu teria um tempinho para explicar, a CPI, na realidade, é uma investigação do Congresso, né, que ele vai ter que levantar, angariar provas, que já está se levantando provas, porque quando o Renan coloca uma auditoria em tempo real, isso constitui uma prova documental que será entregue para o Ministério Público, que oferecerá ou não denúncia. Agora, é evidente que virou um palco político, né, porque tem ali vários senadores que são candidatos a governadores em 2022, então eles agem dessa forma. Então, se você colocar tudo isso dentro de um contexto, você chega à conclusão que o Brasil tem que tomar um outro rumo, né? O Brasil precisa crescer, gerar emprego, gerar riqueza, e isso vem da confiança. E esse cenário não gera uma confiança que acaba beneficiando o Brasil. Miguel Daúde, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Até a próxima. Até a próxima, obrigado, eu que agradeço. Conversamos então com Miguel Daúde, que é um analista político, conversando conosco sobre essa decisão do Brasil.